Bem-vindos ao Historizando! Continuando a nossa série sobre Brasil Colônia, hoje a gente vai falar da pecuária nesse período brasileiro. Bom, a pecuária ela surge no Brasil a partir da vinda do governador-geral Tomé de Souza no século XVI. Ele traz então o gado para ser uma ajuda então na produção da cana-de-açúcar. Como assim? Além de servir para abastecimento da população, então como alimento, o gado era força motriz nos engenhos, ajudava então os engenhos a funcionar. Tem também a questão do couro, que servia para diversas questões, como por exemplo, roupas, calçados, entre outros. Porém, a partir de 1701, com uma carta régia da coroa portuguesa, há uma proibição da criação de gado nos primeiros 50 quilômetros da costa. Isso se deve ao crescimento do gado, que possivelmente atrapalharia o açúcar. E como a gente já viu no canal, a cana-de-açúcar era o produto mais lucrativo para a coroa portuguesa. E o gado não fazia tanta diferença assim para a coroa, porque era uma alimentação interna, não tinha um lucro muito importante voltado então para Portugal. Por isso essa carta régia vai proibir, fazendo com que esse gado vá para o interior. As regiões que se tinham mais criações de gado são Bahia, Pernambuco e o Maranhão, e a gente tem que ter em destaque as margens do Rio São Francisco. As margens do Rio São Francisco servia para várias criações de gado, mesmo porque além do pasto se tem então a água do rio, que ajudava bastante a criação desses animais. Inclusive, durante algum tempo, o Rio São Francisco ficou conhecido como Rio dos Currais, justamente por suas margens abrigar muitas dessas criações. Não é só no Nordeste que o gado tinha importância no Brasil Colônia. No Sul também foi relevante. A partir do século XVI, jesuítas, juntamente com suas missões, vêm para o sul do Brasil e com isso colocam o gado como auxílio no abastecimento dessas missões. A gente tem que lembrar que as missões jesuíticas são missões de padres jesuítas para catequizar os indígenas. E é por isso que, então, esses membros da igreja, junto com os índios no sul do Brasil, vão também começar a criar gado. Porém, a partir da União Ibérica e com as invasões holandesas, a gente tem alguns problemas com a falta de negros escravizados na colônia. E assim, muitos, então, paulistas vão atacar essas regiões do sul para pegar os indígenas e transformar eles em escravos. Assim, essas missões acabam entrando em crise e surge o que a gente chama de gado selvagem, que é o gado, então, no pasto, sem nenhum tipo de cerca, sem nenhum tipo de controle. A chamada zona de pastagem natural, focada, então, no Rio Grande do Sul. Com o fim dos problemas da União Ibérica, da invasão dos holandeses, se volta à normalidade essa questão dos escravizados negros, se para essas questões dos ataques e volta então o interesse com relação à região sul, com relação ao gado, já que o couro acabava gerando muito lucro. Por isso, surgem as chamadas estâncias. Essas estâncias, então, vão ser grandes criações de gado que a coroa portuguesa agora sim vai apoiar. Mas por que esse interesse? Porque na região sul se tem a fronteira com as colônias da América Espanhola. Então, para Portugal é muito importante a ocupação dessa região, para então se manter essa região para Portugal. E assim as estâncias vão ganhar o apoio da coroa portuguesa. Quando a gente pensa na importância dessa pecuária para a colônia brasileira, existem alguns fatores que a gente precisa citar. O primeiro deles, é claro, é com relação ao abastecimento. Afinal de contas, esse gado vai alimentar muita gente na época da colônia brasileira. Também vai contribuir bastante para a questão do mercado interno e do crescimento da colônia brasileira. Na época da mineração vai ser essencial para abastecer a região mineradora. Também vai ser importante devido ao desbravamento do interior, já que é graças ao gado que a gente tem tanto as margens do Rio São Francisco sendo habitadas, quanto a região sul também sendo habitada. Então, não apenas o litoral devido à cana-de-açúcar, mas o interior devido ao gado e também ao ouro.
O gado também vai ser importante para os diversos tipos de mão de obra. Como a gente viu no vídeo do açúcar, majoritariamente eram negros escravizados que trabalhavam nas lavouras. Já com o gado, existe tanto a mão de obra livre, quanto negros alforriados, quanto indígenas que trabalhavam com esse gado. E muitas vezes o pagamento para esse trabalhador é justamente uma parte da cria. Então, crescendo a quantidade de pessoas criando gado no Brasil. O faturamento do couro vai ser um destaque com relação aos produtos coloniais brasileiros. Claro que nem perto da questão do açúcar, do ouro, mas vai se destacar nesse período colonial também. E é por isso que a pecuária vai ser muito importante, sim, no processo de colonização do Brasil e no processo de formação do Brasil, mesmo porque até hoje a região sul do nosso país é muito conhecida por essas questões do gado. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo. Se tem alguma dúvida, sugestão, comentário, fica à vontade e deixa aqui pra mim. Se inscreve no canal se você não é inscrito, me ajude a crescer, então, essa ajuda que o Historizando dá a todo mundo que está estudando. Vou deixar aqui embaixo o contato do estúdio para vocês. Muito obrigada pela sua atenção. Me acompanha também na comunidade do YouTube, que eu tô postando coisas para vocês lá. Um beijo e até a próxima! Porém, a partir de 1701, a coroa portuguesa lança uma carta régia proibindo, então, essa questão da criação do gado aos 50 quilômetros